Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo em que a Igreja Ortodoxa celebra os Santos Padres do Sétimo Concílio Ecumênico, nestes dias de outubro, porque o nosso calendário, nosso ciclo litúrgico assim determina, que no dia 11, se for um domingo, ou no domingo seguinte, sejam celebrados os Santos Padres do Sétimo Concílio Ecumênico. Neste domingo, então, nos é proposta a leitura do Evangelho segundo São Lucas, quando ele conta uma das parábolas de Jesus. Jesus ensinava por parábolas, não sempre, mas muitas vezes. Era parte da sua didática, de usar pequenas histórias com elementos tirados do dia a dia da vida das pessoas para que elas entendessem mais facilmente e pudessem aplicar aquelas verdades que ele ensinava naquelas histórias em suas vidas. E esta parábola do semeador está nos 3 evangelhos sinóticos, que nós assim chamamos porque tem relatos paralelos. São Mateus, São Marcos e São Lucas. E São Marcos diz que Jesus contou esta parábola quando uma multidão foi a ele, como costumava acontecer, e ele estava junto ao mar, o mar da Galileia. Ele entrou num barco e do barco, sobre as águas, os ensinava. Porque Jesus, mais de uma vez, subiu a um barco para falar às multidões? Primeiramente, porque facilitava a sua visão e que a sua palavra chegasse àquelas muitas pessoas que ali estavam prontas para ouvi-lo. E também porque saber que quando Jesus estava próximo às pessoas, elas, como lemos no episódio da mulher curada de hemorragia, elas o apertavam, quase que o sufocavam, porque queriam tocá-lo, suplicando a cura para os seus males, suplicando a sua bênção. E Jesus não queria ser visto ou ser tratado simplesmente como um milagreiro. Ele não era um milagreiro. Ele era o poder de Deus vivo entre os homens. E movido por compaixão e também para provar a sua missão divina, ele operava milagres. Mas a finalidade da sua existência humana, dos anos em que ele esteve entre os homens como homem, não era operar milagres, era ensinar o caminho para o reino de Deus. E o caminho era ele mesmo. Ele disse, no Evangelho de São João, nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, embora algumas traduções da Bíblia assim tragam, o mais correto é vem ao Pai. Porque, como ele mesmo disse em outra passagem evangélica, ele afirmou a sua unicidade com o Pai. E nós estamos vendo hoje a palavra de Jesus, palavra do Santo Evangelho, palavra semeada nos corações. O semeador é o próprio Jesus. Ele foi o semeador do Evangelho, a boa nova de salvação em Jesus Cristo. E todos aqueles que vieram antes dele, como os profetas e os apóstolos e os que sucederam aos apóstolos na sua missão, também foram semeadores da palavra de Deus.
semeando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, nos corações. E cada solo, cada coração, responde de uma forma. Nem todo solo é igual. Os semeadores do tempo de Jesus sabiam disso. Lançar a semente dependia do tempo, dependia de lançá-la no lugar certo, de cuidar dela da forma correta para que ela germinasse e desse frutos. Por isso, ao longo do caminho, ou seja, nos caminhos entre os terrenos que eram cultiváveis, se a semente caísse, não brotaria, porque ali as pessoas pisavam para lançar a semente no terreno certo. Também, entre espinhos não se semeia, não há raiz. E também não se semeia onde não há umidade, não se semeia sobre pedras. O solo do coração humano sempre respondeu à palavra de Jesus de formas diferentes. Quantos ouviram a pregação de Jesus, se interessaram, se alegraram, mas depois foram embora e nada mudou em suas vidas. Outros se interessaram pela palavra de Jesus, procuraram entendê-la, conhecê-la, mas depois de algum tempo desistiram. Não era fácil ser seguidor de Jesus Cristo. Todos deveriam negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir a Jesus. E quando as pessoas viam que era isso que acontecia na verdade, muitas vezes desistiam. Outros até procuravam seguir Jesus, mas estavam tão ocupados e preocupados com outras coisas que não tinham tempo para pôr em prática nas suas vidas a palavra de Jesus. Como aquele jovem rico que queria a vida eterna e foi perguntar a Jesus o que devia fazer. Mas quando Jesus disse a ele que ele deveria dar os bens aos pobres e segui-lo mais de perto, então ele simplesmente foi embora triste. Cada coração, cada solo responde de uma forma à palavra de Deus. E uma forma de nós acolhermos a palavra de Deus é nos mantermos em silêncio na igreja, não conversando, quando nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, que é parte também da divina liturgia. São solos nos quais a palavra de Deus não costuma penetrar, porque estão mais ocupados com as suas conversas, com os seus assuntos, em olhar e talvez se preocupem mais só com a parte ritual da liturgia. Mas não é correto. Se assim fosse, a liturgia seria só ritual, não haveria homilia, não haveria as leituras e muito menos a explicação das leituras. Abrir o coração à palavra de Deus e procurar ser bom solo também é isso. É disciplina na escuta da palavra de Deus e é entender que por mais que eu pense que sei muito, eu ainda tenho alguma coisa a aprender se eu ouvir, se eu for humilde e disciplinado o suficiente para me manter em silêncio, ao menos na igreja, nos momentos em que isso é pedido. Mas de qualquer forma, o que nos interessa acima de tudo é que a palavra é o Evangelho. Jesus mesmo diz quando explica a parábola aos discípulos. E hoje, mais do que nunca, nós temos muitas palavras. Basta ligarmos a televisão, basta ligarmos o computador, basta ouvirmos programas, basta ouvirmos noticiários. Todo mundo quer ser especialista em tudo. Nós temos até os chamados influenciadores digitais, aqueles que, porque têm muita audiência na internet, acham que são donos da verdade e podem ensinar de medicina, religião, filosofia, política.
E nos nossos dias, nós temos palavras demais. Nós estamos numa verdadeira torre de Babel, porque são muitas palavras, muitos discursos, e eles não concordam entre si. Por isso, nós temos que valorizar mais a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Como São Paulo disse a seu filho espiritual Tito, na epístola que lemos: esta é a doutrina digna de fé e desejo que com firmeza a ensines, para que os que creram em Deus aprendam a exercitar-se em boas obras. Esta é a palavra que interessa, aquela que nós devemos deixar calar fundo em nossos corações para que dê fruto, para que germine, para que o solo dos nossos corações não seja terra árida que nada produz, para que nós não estejamos entre aqueles que sempre ouviram Jesus e ouviram sempre, mas mesmo tendo ouvido, nada entenderam, nada aprenderam, nada ganharam com a sua escuta, como muitos que ali estavam, porque muitos buscavam a Jesus por razões tantas que nem sempre aquela que ele queria que os motivasse. Por isso, na segunda multiplicação dos pães, quando as pessoas vão a Jesus, ele diz a elas uma verdade: vós me buscais não pela palavra que ouvistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Vocês vieram atrás de mim para que eu multiplique pão e peixe novamente. Não vieram para me ouvir. Até a busca por Jesus deve ter a correta motivação. E nós, ao celebrarmos a memória dos santos padres do 7º Concílio Ecumênico, que defendeu os santos ícones, a sua feitura, a sua veneração, devemos ter a palavra de Jesus e aquilo mais que com a palavra de Jesus nos é revelação divina, a palavra da Igreja, dos santos padres, os ensinamentos dos concílios ecumênicos. E por quê? Porque foram homens inspirados por Deus, sucessores dos apóstolos, que tinham a missão de esclarecer a palavra de Deus para a Igreja, para os que creem. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ir à igreja, mas se é que ouça a interpretação correta da palavra de Deus. A palavra de Deus, não as palavras dos homens dos idiomas da Torre de Babel. Que ouçam o Evangelho de Jesus Cristo, que fechem os ouvidos aos discursos mundanos e abram para o Evangelho. Mesmo quando as palavras parecem ser bonitas, modernas, politicamente corretas, o próprio apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas: mesmo que um anjo ensine a vocês algo diferente do que eu estou ensinando, seja maldito. Porque a palavra de Jesus Cristo é o que diz o Evangelho de São João. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, palavra. Palavra que opera a vida. Palavra que é a ação de Deus no mundo e em nossos corações. Que nós sejamos então sempre ouvintes atentos e praticantes da palavra de Deus, procurando aprender nas fontes corretas, da forma correta e dar frutos em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.